Alô, mundo da robótica, e aí, Tá pessoal? Então, muito obrigado por me receberem aqui, tanto no nosso querido Zoom, quanto aqui em Porto Alegre. Estou aqui, então, no Instituto Caldeira. Pessoal, muito obrigado pela recepção calorosa, me sinto à vontade agora para falar. Estou bem. E vamos falar hoje sobre a arte de falar bem. Então, dar umas dicas aí de apresentação, de como vocês podem estar melhorando aí a forma como vocês apresentam os projetos de vocês, principalmente na FRC. Deixa eu começar com uma pergunta, então. E vocês aí, se quiserem cuidar o pessoal de casa, tinha alguém que está aí no Zoom que estava na minha apresentação lá na Under, há uns 2 meses atrás? Se puder levantar a mão, botar no chat. Pode ir botando enquanto eu estou fazendo outra pergunta, só para eu ter em mente. Quando vocês estão para fazer uma apresentação para os juízes na escola, ou quando vocês querem fazer alguma coisa assim de... Enfim, tem que fazer uma apresentação para entrar no geração e tal, o que vocês sentem, assim? O que vem é uma tensão, é tranquilidade? Sim. Ansiedade. Ansiedade. Sobe assim... É nervosismo de falar com alguém, tipo, tu considera meio importante, tipo, meio... Não é importante, mas tipo, tá acima de ti na questão, tipo assim, de sabedoria. Diria assim. 3 anos. Entendi. E vocês sentem que mas vocês acreditam que vocês conseguiriam melhorar isso, assim, chegar daqui uns 5 anos e melhorando, tá? Hoje já é bom, é isso aí, tem que acreditar. Bom, eu vou passar o slide e já vou pedir para a Lulu dar uma segurada no vídeo lá, que ele já vai sair rodando muito louco aqui. Boa. Então tá aqui, Gustavo, de 2020, nessa latinha muito bela ainda. E nesse momento eu estava fazendo um curso de jornalismo esportivo. Eu já estava fora do ensino médio. E eu queria muito melhorar. Queria saber como falar e tal. E eu estava fazendo esse curso. E aí vocês vão ver que eu vou estar falando isso aqui. Eu não tenho nenhum vídeo meu fazendo uma apresentação, então eu estou usando o que eu tenho de algumas coisas históricas aí. Então vocês vão ver eu falando sobre um jogo de futebol que vai ter em Lajeado e tal. Eu estou todo duro assim, falando, segurando aqui o meu microfone, bastante força. E vou falando ali no mesmo tom, sem mudar muito. Então pode rodar essa belezura aí pro pessoal. Pois é, Berton, a Federação Gaúcha de Futebol acabou de confirmar que o clássico do Vale, entre Novo Hamburgo e Aimoré, vai acontecer em Lajeado, na Arena Alviazul. Isso porque, primeiramente, o jogo que aconteceria em Novo Hamburgo, a prefeitura não aceitou que o jogo acontecesse aqui por causa do aumento no número de casos. E o mesmo se vale para São Leopoldo. O jogo tinha sido transferido para São Leopoldo. Pode pausar. Aí o prefeito disse... Era só para vocês terem uma ideia de como, né, dá vontade de dormir olhando enquanto eu falo isso aqui, né? Aí pode passar para o próximo e também já pausa ele. Estamos aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. Isso aqui é 2019. E aí tinha muita gente em volta de mim. Eu nunca tinha feito nada em público assim. Então eu estava tenso e eu queria falar o mais rápido possível para acabar o quanto antes e eu só sumir dali e ninguém mais me vê. Aí vai passar um cara que vai abanar na câmera, não é esse, é um outro que vai aparecer depois. Mas percebam principalmente a minha velocidade a falar e eu tô aqui, o braço aqui falando e... Vamos lá, pode rodar. Estamos aqui no último final de semana de mais uma edição da Feira do Livro de Porto Alegre, uma das mais históricas e famosas feiras de toda a América Latina. Bom, as pessoas vão circulando, adquirindo os últimos exemplares e também aproveitando tudo que é oferecido pela feira, com palestras, oficinas e sessões de autógrafos com autores renomados. E com esse braço aqui morto, aqui não uso para nada, com palestra, com autor, e a cabeça só aqui. Só contigo. E falando o mais rápido possível para acabar logo. Sai daqui, Jesus. Aí, agora a gente vai para mais um. Não precisa pausar aquele do YouTube, então a gente consegue comandar ele um pouco melhor. Aí aqui já é de 2021, já tinha dado uma melhorada, mas é um outro exemplo. Pode botar no minuto 1:20, 1:23, por favor. Tá. Aí, e deixa pausar. Tá, então aqui não tinha ninguém em volta. Tudo mais tranquilo. Eu gravei isso aqui no mínimo umas 10 vezes. E tudo estava mais tranquilo. E vocês vão ver, o meu braço não estava parado, ele estava só fazendo aqui, ó. Então era um começo de um gesto. Mas ainda aqui parado.
de máscara, né, por conta da pandemia, pode deixar só a parte que eu falo. E é aqui, nesse campo, que o Novo Hamburgo inicia a disputa do Gauchão 2021, a partir do dia 28 de fevereiro, contra o Pelotas. Mas antes disso, a equipe faz 3 jogos preparatórios, contra os elencos de Grêmio e Inter, que vão iniciar a disputa do campeonato, e finaliza contra o Caxias, atual vice-campeão. E esse Pode pausar. Muito bem. Então, nesse momento, eu decidi que eu queria evoluir. Eu queria sair disso e chegar em outro patamar e crescer e ter mais naturalidade. Então, comecei tanto o curso quanto a faculdade me ajudou, o pessoal que eu trabalhava ia me dando umas dicas, e aí eu fui melhorando e eu vou tentar passar o que eu fiz para vocês como um exemplo para conseguir melhorar também. Então, pode ir para o primeiro slide. Então, deixa eu vir para cá, se eu sair da câmera me avisa aí. Mas, vamos lá. A primeira coisa que eu vou passar é no exemplo da FRC ou FTC, que vocês têm que fazer uma apresentação para os juízes lá no evento. Então, vocês já devem saber, vocês vão ter que... Alguns de vocês vão estar falando com os juízes durante o evento, então vão ter que se preparar e tal. Então, por exemplo, um mês antes do evento, vocês vão ter tempo. É só no início de março, né? Agora a gente está, por exemplo, em dezembro, em fim de novembro. Primeiro, o que vocês querem apresentar? Qual o objetivo? Ah, vocês querem falar do robô, querem falar do projeto que vocês fizeram, vocês querem deixar os juízes felizes com o que vocês fizeram. Então, vocês vão definir os assuntos do que vocês querem falar e criar um roteiro. Eu, com um mês, eu já criaria um roteiro bem detalhado, botando tudo que eu quero falar lá. Eu quero falar desses assuntos, eu vou escrever quase tudo que eu quero falar, porque eu vou aprender enquanto eu vou escrevendo, que o pessoal que usa o chat, enfim, tenta usar com sabedoria também, e vai escrevendo tudo para criar um roteiro bem detalhado de tudo que você quer falar, para já ir dominando o assunto. Vamos, eu tô sem o meu mouse. Rapaz. Aí, bom, ali o Patrick estava bem tranquilo, agora a gente já está em 2 semanas, então o pessoal já começa a ficar mais agitado, estamos chegando mais próximo do evento, e aí já é o momento de começar a estudar e ler esse roteiro. Então vocês já podem começar a ler esse roteiro, antes de dormir, dar uma lida ali, começa a tentar apresentar para alguém e começa a ensaiar. Ensaiar é a base de tudo, então vai ensaiando, vai fazendo adaptações ao roteiro, vai vendo o que pode ser mudado. Ah, esse tópico aqui que eu falei primeiro, acho melhor passar ele para baixo, esse aqui também é repetitivo, e vai vendo o que pode ser melhorado. E aí, a partir disso, começa o que eu mais faço atualmente, que é dividir a apresentação em tópicos curtos. Porque se eu for ler ou decorar um texto gigantesco, eu vou me enrolar completamente. Por exemplo, que nem a Maria apresentou no rádio, é diferente. Tu tá ali, tu pode ler, não tem nenhuma câmera contigo. Agora, se tu tá apresentando, já fica, não vai poder ficar lendo, né, tudo que tá falando. Então, eu gosto de dividir em tópicos curtos. E aí você já estudou, você já dominou o assunto que você quer falar. E agora você só tem que ter na mente ali a ordem das coisas que você vai falando. Então, primeiro eu vou falar disso, depois disso, depois disso. Eu já tenho a ordem e eu vou ensaiando várias vezes para ir cada vez mais melhorando. Então, aí, ó. Um exemplo, talvez não seja o melhor exemplo do mundo, mas é um exemplo real. Isso aqui, quando a gente vai fazer um evento da FRC, isso aqui é o nosso roteiro da cerimônia de abertura. Então, diz aqui tudo que a gente tem que falar e tal, a gente já faz isso há um tempo, então a gente já sabe mais ou menos o que a gente tem que falar. Só que é muita coisa. Imagina se a gente ficar só lendo lá, é meio chato. Então, como a gente já sabe mais ou menos o que tem que falar, a gente divide só em tópicos aqui. Então, por exemplo, a gente sabe que isso no evento em Brasília esse ano. A gente já dá as boas-vindas, a gente não podia esquecer que tinha equipes de 20 estados, então já anotei ali. É temporada Riffscape First Dive, depois eu sabia que eu tinha que apresentar os patrocinadores, que era a Qualcomm e a Haas, daí eu ia fazer lá, a Haas e a Qualcomm, então ajudando de tal forma. E daí aqui eu anotava os nomes, que a gente sempre fala. Agora os juízes de avaliação, Silas, Nicole, e daí para não esquecer o sobrenome deles. Depois eu sabia que eu tinha que falar sobre segurança e o pessoal que ia estar cuidando da segurança no evento. Daí, e agora quem é indicado a Jeans List? Levanta aí, salva de palmas. Agora, Woodflower, salva de palmas. Então, em vez de eu ficar lendo tudo aquilo, eu tinha os tópicos que eu queria falar, só para não me perder na ordem. E aí o resto eu já tinha dominado o assunto e ia só seguindo os tópicos. Para o próximo.
Já, Vai. aí, ó. Boa. Agora já está mais próximo. Então, uma semana antes da apresentação, a tensão já está chegando. Vocês estão fazendo muitos ensaios. Ensaiar é a coisa mais importante a se fazer. Se gravar. Dá uma vergonha alheia. É complicado, eu entendo. Mas pensa que você está querendo chegar em algum lugar. Dá uma vergonha alheia de se gravar e olhar, nossa, minha voz, nossa, eu estou todo errado. Mas aí que é bom, você vai olhar e vai ver coisas para melhorar. Apresenta para outra pessoa, apresenta para os mentores, apresenta para os pais, eles vão trazer perguntas, eles vão poder ajudar vocês, porque durante o evento os juízes vão trazer perguntas, então talvez vocês já vão estar preparados para responder essas perguntas. E ensaie na frente do espelho, então ensaiar é fundamental para pegar um assunto e dominar ele cada vez mais e errar. Vocês têm que claro, vocês não querem errar, mas vocês vão acabar errando e vão acabar aprendendo para não fazer isso depois na apresentação final. E claro, né, pedir o feedback ali do que o pessoal achou. Chegou num dia antes da apresentação agora. A tensão já dominou. Vocês já estão lá em São Paulo. Vocês vão fazer os últimos ensaios. E aí agora, olha só. Eu sei que pensa, tá? Então, vocês só foram para um evento em Porto Alegre, os gurias já foram para eventos mais longes, mas claro, vocês vão estar num outro lugar, o robô pode estragar um dia antes, vai dar uma tensão, vocês vão estar comendo em fast food, vão estar indo dormir tarde, porque tem que ficar arrumando o robô, tem que ficar ensaiando. Mas tente evitar, o máximo que conseguir, tentar evitar. Se conseguir dormir um pouco mais cedo, vai dormir um pouco mais cedo. Se conseguir não se estressar tanto com o robô, deixa o driver se estressar, e você que vai fazer a apresentação, dá uma relaxada. Porque, assim, na hora lá quando o juiz vir, às vezes vai fazer uma pergunta que você não vai estar esperando, vai acontecer alguma coisa, você vai estar melhor mentalmente. Se você está estressado, a chance de lidar com os problemas só vai se estressar mais ainda. Então, se conseguir estar com a cabeça boa para falar com o juiz, já é uma coisa, um passo à frente. E vamos agora para o dia da apresentação, enquanto eu vou tomando uma água. Aí a pegada segue parecida, vocês vão evitando situações estressantes. E aí, vocês falaram da tensão. Algumas coisas que eu faço. Primeiro, eu fico muito na frente do computador, então a postura já começa a descer. Então, quando a gente está tenso, a gente fica mais ainda assim. Vamos tentar passar a mão para trás, descer ele. E a respiração. Quando a gente fica muito tenso, a gente começa a respirar muito. Respira, respira e não solta o ar. Então tem aquelas técnicas do tipo, respira em 4 segundos e solta em 8. Vocês vão soltar mais o ar do que vocês vão respirar, para ir soltando gás carbônico e tentar dar uma relaxada nessa tensão um pouco antes da apresentação. E tentar evitar os pensamentos negativos. Já vou falar sobre isso, pode passar aí para mim. Olha só, a ansiedade é natural. Vocês estão reagindo a um risco. Eu, por exemplo, eu nunca tinha vindo aqui, eu conheço vocês, mas eu não interajo com vocês todo dia. Então, para mim, é como se fosse um risco. Eu estou indo num lugar que eu não conheço, estou falando com gente que eu não falo todos os dias, e assim vai ser também lá no evento. Vocês vão falar com alguém que vocês não falam todos os dias. Então, vocês vão estar ansiosos, um possível risco, mas ok, estou ansioso, vou falar com alguém que eu não conheço, e paciência, tenta dominar essa ansiedade que está vindo. Pode ir para o próximo. E aí tentar trocar aqueles pensamentos. Às vezes vai vir eu não vou conseguir. Estou muito nervoso. Dá para trocar. Por exemplo, tenta pensar, em vez de começa a não vou conseguir, estou nervoso. Pensa por que você está ali. Você já está aqui no workshop do Gustavo em novembro, desde lá eu estou fazendo projetos, eu estou fazendo workshop, eu estou fazendo ações sociais, eu estou tentando ajudar a comunidade, eu estou tentando engajar o público e agora chegou o grande dia, eu vou passar isso para os juízes, eu ensaiei, eu estou preparado e chegou o momento de eu fazer isso. Então tenta botar isso em mente. E uma outra dica que eu tenho é sobre que vocês são a melhor pessoa do mundo para fazer o que vocês vão estar fazendo naquele momento. Por exemplo, tá? A Lulu me chamou mais ou menos um mês para fazer isso aqui. Aí eu que pensei o que eu ia falar, eu que montei os slides, eu que ensaiei e eu que estou aqui para apresentar. Sobre esse assunto, hoje, nesse momento, eu me sinto a pessoa mais capaz do universo para falar sobre isso. Então, vocês lá,
Vocês que viveram a temporada, vocês que ensaiaram, vocês que se prepararam, naquele momento, naquela hora, vocês são as pessoas mais capazes do universo para falar o que vocês vão estar falando. E vamos passando. Bom, chegou o momento da apresentação, sempre lembrando, né? Bom dia, boa tarde, né? Aquela gentileza para os juízes já chegarem mais tranquilos, seguir o fluxo dos tópicos que vocês querem falar e tentem fazer pausas. Quando vocês estão falando muito rápido, a gente está nervoso, a gente começa a acelerar a fala e vai falando que nem eu estava lá na feira do livro, acelerando, acelerando. Tenta perceber isso. Putz, estou falando meio rápido. Calma, vamos dar uma... Então, depois a gente fez isso, tá aqui o anti-ante e tal, o nosso robô. Então, tenta dar uma acalmada, sempre corrigindo a postura, sorriso no rosto, vocês estão felizes com o que vocês fizeram. E tenta olhar nos olhos do juiz, se não der para olhar nos olhos, olha para o corpo, olha em direção a eles. Mostra, olha de volta, mostra que está interagindo com eles mesmo. E fale para fora. Já vou falar mais sobre isso. Expressões faciais, comunicação. Eu falar assim, se eu ficar assim só com a minha voz falando para vocês. Então agora vocês vão... O próximo passo é melhorar a falar para fora, né? E aí vocês depois têm que ter expressões faciais. É muito diferente se eu estiver aqui caminhando, falando com vocês. Comunicação é muito mais do que só a minha voz. Então gesticular, usar as expressões faciais e tudo mais. Bom, terminou, vocês apresentaram, deu certo, alegria. E não esquece, pede para quem estava em volta. Ah, eu apresentei eu e a Lulu. Lulu, o que tu viu que poderia melhorar? Ou meu mentor, Maria, estava lá junto comigo. Alguma dica? Tenta puxar alguma dica de alguém, tenta anotar alguma coisa, nem que seja, enfim, alguma nota ali no celular, para no outro ano, se já tiver esquecido, agora eu quero montar a apresentação, o que eu passei ano passado, volta lá e dá uma olhada naquela nota. E claro, né, comemora, dança, bota um P do pecado aí para vocês. Vocês conseguiram, apresentaram, passaram por mais uma etapa. Eu estava falando antes de falar para fora, da potência vocal. Aí tem algumas técnicas que eu uso e tal, e aí vou passar para vocês. Por exemplo, quando a gente vai respirar, normalmente a gente respira aqui com diafragma, e aí vai falando. Eu, quando eu quero fazer uma narração, fazer algumas coisas, eu normalmente respiro com a barriga. Subo aqui, daí eu vou falando, 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 e puxando o ar e me dá mais potência para falar. E aí tem uns exercícios que eu faço às vezes, o pessoal às vezes acha meio vergonha alheia, mas se você estiver lá no banheiro e quiser fazer, por exemplo, a Amanda não consegue fazer isso, mas quem consegue tem o... Ou dá para fazer também a sirene. Ou vai o sobe e desce. E assim a gente vai indo para aquecer a voz. Parece ser muito difícil de fazer isso. Tá, daí tem os mais fáceis. Vou eu chegar aqui. Todo mundo vai até agora. É isso aí. E daí tem, claro, dá pra fazer os mais simples. A, E, I, O, U. Daí pode fazer com A mesmo. Tu faz isso todo estilo. Não, calma aí. A altura da de já. Aí, ó, já tá ensaiando, já tá treinando. Aí dá pra fazer com consoantes também. L, T, T. Dá pra alongar a língua aqui, ó. Girando a língua na boca pra dar aquela alongada boa. Então tem umas técnicas aí pra vocês dar uma soltada na voz. E daí todo mundo do The Voice vai virar pra vocês. Situações inesperadas. Vocês ensaiaram várias vezes, mas nunca se sabe. Pode cair o pitch em cima de vocês, pode torrar a luz, pode queimar a fonte aqui, vai cair a tela. E aí o que eu faço? Acontece, são coisas que acontecem. Claro, o pitch eu tava brincando, mas enfim, vocês podem esquecer alguma coisa que vocês tinham para falar e faz parte. Esqueci, e a importância de ter um colega ligado. Eu tô apresentando com a Lulu, eu me embananei aqui, a Lulu já vai entrar ali, já vai me ajudar a falar. Então sempre tem alguém junto e se enrolou, tudo bem, aceita e segue. Vou dar um exemplo disso agora. Já entra pausando o vídeo. E pra contar, Aí, ó. Essa aqui é a Glenda Kozlovski. As duas estavam no evento, né? Tá. É o evento da camiseta. 2022. Ela estava fazendo a abertura do evento. Essa plateia era bem cheia aqui para trás.
gente de vários países, estava aí para um evento de FLL e tinha FRC também voltando. E aí a abertura, e ela vai me chamar para falar sobre a FRC. E aí, meu microfone não vai funcionar. Então, bota até essa parte, por favor. Nessa história, eu vou convidar o ex-competidor e narrador de partidas do FRC, Gustavo Paes. Gustavinho! Pode pausar. Eu dou na vida aqui. E o meu microfone nem tio, meu. Depois eu vou ficar com um sorriso amarelo ali de quem não... Putz. Aqui, ó, esses pessoal aqui na frente, tudo gente de alto nível. Escalão. Isso, alto escalão. Vocês vão ver uma mulher que vai passar aqui também. Ela tava organizando, ela tava furiosa que não tava funcionando. E é isso. E daí a Glenda tem toda a sua experiência do jornalismo, ela vai ficar enrolando ali, encher linguiça até alguém resolver a situação. Então vocês vão ver que ela vai começar a falar, Gustavinho tá com problema, daí aqui é a arena, e ela vai enrolando, rezando para que dê certo. Pode botar. A gente não está escutando o Gustavinho. Mas eu estou podendo dizer assim quem está falando aqui. Fala aí, galera! E bateu uma tristeza Tá vendo ainda. isso? Olha a galera aqui. Eu acho que é isso que ele está dizendo. Agora ele está dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui. Estou, assim, muito empolgado. Estamos um problema novo, mas isso vai resolver. Entendeu? Ele vai passar os detalhes para a gente. E olha só a arena, pessoal. A gente está começando a ver a arena um pouquinho, ó. O Gustavo está falando, não, eu não sou narradora. Pera, Mas pode eu já tô pausar vendo que isso agora. aqui é Voltou meu áudio, mas ela não me ouviu ainda. Agora ela vai me ouvir e finalmente vai dar certo. Eu tinha ensaiado muito. Era o meu grande momento, o evento voltando e tinha dado problema. Eu tinha duas opções. Ou eu ia lá de jeito triste, ou eu esquecia de tudo e não, vou dar a vida agora, é minha chance. E foi o que eu tentei fazer. Eu esqueci dos problemas e disse, Glenda, agora eu me garanto. E aí, vamos pra cima. super arena com super robôs. Esses robôs que vão bombar aqui no nosso super evento. Alô, Glenda! Ah, agora sim, Gustavo. Eu estava Agora aqui sim! desesperada. Falei, meu Deus do céu, vou ter que começar a narrar robô aqui, eu tô ferrada. Não, deixa comigo, que agora eu me garanto. Então vamos lá. Alô, Glenda! Nossa, O mundo da robótica! Meu Deus, o Bruno. Nossa, Aqui nessa edição inédita, o torneio SESI de robótica, First Robotics Competition Off-Season Brasil. Aqui é uma arena grande, é uma arena gigante. São robôs grandes de até 56 quilos. Os estudantes de ensino médio eles chegam numa nova etapa na FRC, na First Robotics Competition. Eles precisam pensar. Era isso, mais para ter uma ideia de um exemplo para vocês. Agora volta pro Bruno, coincidência dessa vida. Volta o quê? Não, eles estão. Depois a gente mostra. Bom, e daí muita gente costuma perguntar, aí agora, eu quero ter naturalidade, quero falar como se eu fosse natural. Isso é uma coisa que eternamente a gente vai tentar. Por exemplo, naturalidade, eu quero cada vez mais chegar mais, ser mais natural enquanto eu falo com alguém. E aí, mas se eu fosse traçar um caminho simples, assim, primeiro de tudo, dominar o assunto que eu vou falar. Então, eu tenho que saber sobre o que eu estou falando, eu já estou um tempo na robótica, eu já estou um tempo fazendo comunicação, eu tenho que dominar esse assunto. Praticar muito. Vai ter Enfim, vai vir... eu vou ter que ir num shopping agora com um robô, quem que vai falar lá com o pessoal do shopping? Eu falo. Vamos lá, vamos tentar. Então vai tentando, vai praticando. Analise o que pode ser melhorado, isso é muito importante também, então as gravações, o ensaio. Quanto mais você fizer, mais você vai ter como ver o que pode ser melhorado. E aí sim, dominando o assunto, tendo confiança, finalmente a naturalidade vai crescer cada vez mais. Lindo, né, o que eu falei. Um mês para se preparar, tudo certo, vamos fazer os passo a passo. Pareceu uma receita de bolo e vai dar tudo certo. Mas não é sempre assim, né? Às vezes, de um dia para o outro pode surgir uma apresentação. E agora? O que eu vou fazer? Por exemplo, vamos dar um exemplo aleatório. Vocês estão aqui trabalhando, daí ficou só o Noah aqui o único que ficou. E disseram, não, agora está vindo
pessoal lá da SAP, eles querem pagar 50 mil para a equipe, mas tem que apresentar para eles aqui. Isso daqui 1 hora, como é que vai fazer? Minhas dicas são sempre, tenta primeiro acalmar, tá? Eu só tenho 1 hora, eu vou fazer o que dá com esse tempo. Vamos com o que a gente tem. Monta alguns tópicos ali, eu quero falar isso, 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 isso. Dá uma ensaiadinha do jeito que der. Tipo, ensaia, vai no banheiro lá, dá uma ensaiadinha, ou dá uma caminhada aqui explicando como é que funciona cada coisa. E aí vamos com o que temos. Aceita e vai, faz parte. Tenta dar uma ensaiada, mas é surpresa. Então, e assim a gente vai evoluindo. Pode passar um extra agora. Eu conversei com alguns juízes esse ano e algumas dicas que eles deram para mim sobre as apresentações do pitch. Dar exemplos concretos. Por exemplo, nosso time adora fazer ações sociais. Nós somos muito focados em ajudar as crianças carentes. Dê um exemplo, uma surpresa aí pra gente botar o carregador. Dá um exemplo, processo de engenharia, mostra um robô, a gente fez aquela peça ali, tinha dado errado, daí depois a gente tentou, fez outra coisa, então dê exemplos do que você está falando para os juízes. Storytelling, toda história tem começo, meio e fim, então você começa de um jeito, passa para depois, e depois termina a história. Não vai soltando informação assim, a la louca, tenta criar um storytelling. Pausas entre as falas. Os juízes falaram também que às vezes eles querem fazer perguntas e eles não têm tempo. A gente vai falando, 15 minutos sem parar, eles não conseguiram fazer uma pergunta. Então, às vezes, dá uma pausa, terminei esse assunto, respira, e agora vai para a próxima, que é o momento, se eles quiserem entrar, eles entram com uma pergunta ali. E empolgação. Eles estão falando o que vocês fizeram, não adianta ficar lá. A gente fez esse robô, é isso aí. Esse é o nosso robô. Não, olha o robô, a gente ficou 2 meses fazendo, a gente nem sabia sobre robótica e a gente fez essa máquina aqui que conquistou a galera, então, empolgação do que vocês estão falando. E vamos avançando. Aí, ó, agora é um bom exemplo, mas ele vai... peraí. Um exemplo, eu estava com a Maria lá em Caxias. Ó. Isso aqui é final do Gauchão Feminino, lá em Caxias, há 2 semanas atrás. Há 2 dias antes, eu sabia que eu ia ter que fazer um comentário opinando sobre o jogo em 1 minuto para o Rios. Então, eu sabia já fazia transmissões esportivas, então eu sabia que eu ia ter que falar a importância do resultado, o que aconteceu no jogo, um destaque e o que espero do outro jogo. E aí eu já tinha em mente a ordem do que eu ia falar. Eu fui lá, dei o primeiro tempo, fiz umas anotações, dei o segundo tempo, fiz umas anotações, eu vou falar isso, numa ordem, sem decorar o que eu vou falar, e a gente tinha que ir embora. A chuva estava vindo, e eu tinha que gravar logo, então eu gravei de primeira, diferente daqueles outros vídeos lá que eu demorei 10 vezes para gravar aquilo lá que vocês viram. Então esse aqui pelo menos já foi de primeira. Aí pode rodar aí. E é isso aí, o Grêmio sai com uma vantagem fenomenal para o jogo de volta do Gauchão Feminino. Aqui no Alfredo Jaconi, hoje o jogo começou bem pegado, como uma boa final, muitas faltas, e a partir da metade do primeiro tempo, o Grêmio começou a tomar as ações do jogo, e foi no fim da primeira etapa que a equipe gremista conseguiu os espaços para fazer o gol. Um deles, uma pintura fenomenal da Camila Pini, que para mim foi o destaque melhor em campo do lado gremista, um gol dos mais bonitos no ano, uma batida de fora da área muito bonita. Já na segunda etapa, o Juventude teve que ir atrás, tentou bastante, muitas bolas na área, não estava dando muito certo. E no fim do jogo, aí o Grêmio aproveitou o cansaço das Esmeraldas, que fez mais um Caí Emila. E é isso aí, 3-0, uma vantagem gigante para o jogo de volta da final, uma mão na taça já para o Tricolor. Vamos para o próximo, esse vai ter que pausar. Alô, mundo da robótica. Olha só. Estava para começar algum dia de competição, não lembro qual exatamente. E o pessoal da Estemos chegou e disse: preciso que tu faça stories dentro da arena muito rápido, porque os robôs já estão aqui e já vai começar. Aí eu pensei, tá, eu já sabia o assunto, já tinha lá, já faz tempo que eu faço. Vou falar isso, vou puxar o pessoal para acompanhar no Insta da Estemos e eu não posso errar. Então, foi o que eu fiz. Deixa eu ver aí. Robótica, segundo dia do nosso off-season dos Pampas.
Os robôs já estão entrando na arena. Logo, logo a cerimônia de abertura. E depois a gente começa com as partidas oficiais. Aí vai estar valendo pontos. E fica de olho nos stories da Estemos, que você não vai perder nada. Valeu! Enfim, essa era a minha apresentação para vocês. Muito feliz novamente de estar aqui presencialmente apresentando. Feliz de ter gente lá do Pará, do Mato Grosso, não sei mais onde mais tinha gente. Muito obrigado pela audiência e fico aberto a perguntas se vocês tiverem alguma.